O que o otorrino precisa? Precisa de 4 coisas, tá? Então, anotem vocês para levar isso para cada um dos seus profissionais. Quem sabe eles não vêm hoje à noite, né? Porque hoje à noite tem uma aula para profissionais. Então, a anamnese. A anamnese é a entrevista com o paciente. É conversar, ver o que ele acha, como que é o zumbido dele, se tem 2 meses, se tem 2 anos, se é à direita, se é à esquerda, se é na cabeça, etc. Quanto incomoda, etc. Fazer o exame otorrinolaringológico, que normalmente acaba não mostrando nada muito importante. Fazer avaliação audiológica, quer dizer, audiometria, e exames de sangue. Tá? Hemograma, colesterol, triglicéridos, glicemia, tá? Tireoide, zinco, etc. Então, esse quarteto em amarelo, todos os pacientes com zumbido devem ter. Dependendo disso, dependendo do caso, esse quarteto já traz todas as dicas que a gente precisa. Às vezes não. Às vezes a gente precisa ir em frente com essa investigação. Então, se necessário, é importante pedir exames eletrofisiológicos ou de imagem e, se necessário, pedir uma ajuda multiprofissional, multidisciplinar, de acordo com essas suspeitas iniciais. Uma coisa importantíssima a gente entender, ninguém escapa disso aqui, ó, né? Como diz uma pessoa, o único jeito da gente morrer, da gente não envelhecer é morrer jovem, né? Então, uma coisa que é inevitável é, ao longo do tempo, a nossa audição seguir um ritmo natural de piora, de perda. Tá? Então, quanto mais abusiva for a nossa vida, em termos de exposição a barulho, erros alimentares, etc., mais rápido é essa progressão. Mas, dificilmente, você encontra uma pessoa, por exemplo, de 80 anos, com uma audição normal. Pode ser socialmente conveniente, mas não é normal. Então, ao longo dessa jornada nossa, dos 20 aos 80 anos ou mais, né, com essa meta de alcançar 3 dígitos de vida, a gente precisa entender que um companheiro praticamente inevitável vai ser a perda auditiva, em maior ou em menor grau. E daí, se a gente lembrar que a perda auditiva acaba trazendo um zumbido, na maior parte das vezes, a gente entende o quanto esse zumbido tem tendência de ficar uma coisa mais comum. Bom, todos que têm zumbido se incomodam com ele? Absolutamente não. É como dor, ou como quase todos os outros problemas da medicina. Tudo tem seus 2 lados. Cara e coroa são completamente diferentes, mas onde um vai, o outro vai atrás. No zumbido, acreditem se quiser, 80% das pessoas com zumbido não estão nem aí para este zumbido. Acreditaram? Que bom. Então, é verdade. Só que isso só consegue ser detectado quando você sai na rua perguntando para as pessoas. Porque se você pergunta para as pessoas num hospital, num grupo de apoio ou num consultório, nunca isso vai ser verdade, tá? Então, pela população geral, só 20% acaba procurando ajuda, tá? É bem diferente do que o que a gente, num momento, possa imaginar. Então, vamos entender o que o ouvido e o cérebro têm a dizer sobre isso. Imaginem, então, essa fatia grande das pessoas que têm zumbido, podem ou não ter uma perda de audição. Eles têm o ouvido, lembra que eu falei? Trabalhando num ritmo mais acelerado. Esse ritmo mais acelerado gera o zumbido que vai ser recebido pelo cérebro, como som de chiado, de apito, de panela de pressão, do que for. Aí vem o que o cérebro acha disso. Nessa população, está tudo bem, tenho várias outras coisas para fazer, isso daqui é pouco importante. Tudo bem? Ele percebe o zumbido. Só que ele não dá a menor bola neste primeiro momento. Vamos ver um depoimento que expressa muito bem isso, de uma senhora de 67 anos. Faz anos que esse zumbido me acompanha. Por causa dele é que eu descobri que tinha orelha. Nunca tinha tido nenhum problema nesta área. O zumbido não afeta a minha vida, pois só o escuto nos momentos de silêncio.
Apesar de fazer um fundo musical um pouco desafinado, durante o dia ele está latente. Só desperta quando todos estão dormindo. É meu companheiro no silêncio. Tá? Eu realcei aqui em amarelo as palavras que nos fazem pensar que é uma convivência razoavelmente harmoniosa. Certo? Tá? Afinal, esse zumbido é chamado de companheiro. Bom, e para esses 15% aqui que estão incomodados? Abre os olhos de manhã, escuta o zumbido. A última coisa do dia é o zumbido. Tá? Então, estão incomodados. O ouvido mudou alguma coisa? Está lá. Preciso trabalhar mais rápido. Gerando um zumbido que chega no cérebro. O que esse cérebro vai falar? Que chato esse som que não para nunca. Será que eu tenho algum problema? Encafifou. Encafifou? Olha a jornada. Exemplos. Minha mãe, uma pessoa de 50 uma mulher de 50 anos. Minha mãe tinha zumbido e morreu alguns anos depois por causa de um derrame. Quando eu também comecei a ter zumbido, fiquei apavorada, porque achava que eu também teria um derrame. Isso acontece na vida de vocês? Ter assim um mau exemplo, entre aspas, né? Um mau exemplo de zumbido e achar que vai ficar igual? Foram anos insuportáveis, percebendo o zumbido muito alto e o dia todo. Ele era tão alto que eu o ouvia mesmo quando tinha várias pessoas conversando ao mesmo tempo. Só quando acreditei que o derrame da minha mãe não tinha nada a ver com o zumbido dela e que eu não necessariamente estava no fim da minha vida só por causa do zumbido, é que eu consegui melhorar desse desespero e levar uma vida mais normal. Alguém se identificou? Não? Que bom. E daí vem esses 5% de pacientes extremamente incomodados. São os pacientes com zumbido incapacitante. Não dorme, não come, mal respira. Não trabalha, não se concentra, emocionalmente deprimiu ou ficou extremamente ansioso. Ou seja, as repercussões na qualidade de vida foram enormes. Tá? Então, mudou alguma coisa no ouvido? Não, né? O ouvido está lá do mesmíssimo jeito. Falando, preciso trabalhar mais rápido. Gerando um zumbidinho que chega no cérebro e ele vai falar o quê? Falem por seus cérebros. Que horror! Esse som que não para. Não dá para fazer mais nada. Ou algo parecido. Vamos tentar identificar isso nesse depoimento. 2 depoimentos. Meu zumbido começou em 2004. Um dos otorrinos que procurei disse que se eu não melhorasse em 3 meses, não passaria mais. Ponto de interrogação aqui na minha cara, né? Que eu não sei de onde veio isso. Mas naquele momento, foi como se o chão sumisse dos meus pés. Saí do consultório muito abalada, chorei e me desesperei. Foi um diagnóstico sentença. Fiquei com muito medo de perder a audição e pensei que ia enlouquecer de tão forte que era o zumbido. Fiquei muito impressionada, a tristeza tomou conta de mim, eu não saía para lugar nenhum. De tão preocupada, perdi o apetite e a vontade de comer pela primeira vez na minha vida. Eu estava com medo de viver e com muita incerteza quanto ao meu futuro, com relação ao trabalho, saúde e convivência social. Isso foi o quê? Foi o zumbido em si que causou isso? Foi aquela pulguinha atrás da orelha que ficou para ela da informação que ela recebeu. Certo? Então, a partir deste pensamento, né, o mundo veio abaixo. E um homem de 42 anos também, um depoimento bem interessante. Meu zumbido dentro da cabeça começou há 4 anos, depois de trabalhar com uma máquina barulhenta por alguns dias. Depois disso, senti que o ouvido ficou com um zumbido parecido com a turbina da máquina à noite. Procurei ajuda, fiz exames, tomei remédios e não valeu nada. Aí não consegui mais dormir, nem me concentrar. A minha produção caiu, não conseguia mais trabalhar. O médico me disse que não tinha cura e que realmente nada podia ser feito. Fiquei desesperado, mas não desisti de correr atrás. Procurei outro médico com muita esperança e fé em Deus, mas ele não sabia o que fazer. Eu, que sou um homem forte, chorei, fiquei desorientado. Tá? Então, essa é uma trajetória que, infelizmente, muitas pessoas com zumbido acabam passando. Bom, mas a gente não tem que ter vergonha de ter uma repercussão ruim, né? Afinal, elas já aconteceram com pessoas extremamente famosas. Tá? Então, tem aí o exemplo do Van Gogh, que fez uma mutilação
da orelha e pelo zumbido. Ele tinha doença de Meniere, depois pintou um dos autorretratos. E aconteceu também com Beethoven, num quadro mais complexo, onde ele tinha perda de audição, zumbido e intolerância a sons. O som eu até posso ouvir, é verdade, mas não as palavras. Que sintoma é esse? A perda auditiva. Se alguém grita, eu não consigo suportar. Que sintoma é esse? A intolerância a sons, ou hipersensibilidade auditiva. Meus ouvidos apitam dia e noite. Zumbido, tá?